sair bem na entrevista de emprego em inglês. teclasap.com.br, o maior e mais antigo blog com dicas de inglês. Eu sou intérprete de conferências, trabalhei no mercado aqui de São Paulo por mais de 20 anos como intérprete, fiz tradução simultânea de muitas entrevistas de emprego, vi, portanto, o que fazer, o que não fazer, e principalmente com relação às dicas de inglês. O foco é na língua inglesa. Eu não sou consultor de RH, não vou dar dicas sobre como se portar na entrevista. Isso é outro profissional que vocês devem procurar. Eu vou dar algumas recomendações básicas voltadas para a língua inglesa. Vão servir para alunos de inglês de todos os níveis. Não serão dicas pontuais porque, lógico, vocabulário vai variar de área de atividade para área de atividade. Prepare-se com antecedência. Tem uma entrevista daqui 15 dias. O que eu faço? Então não adianta, velho. Não adianta. A hora que você deixar a bomba estourar, paciência. A hora de se preparar para uma entrevista de emprego em inglês é a partir de agora. É de agora até a hora que essa entrevista acontecer. Não se prepare para uma entrevista de emprego como esse meu amigo aqui, o Carvalho. Não adianta correr atrás na hora que a bomba está estourando. O que você diz costuma ser mais importante do que o como você diz uma determinada coisa. Mas não abuse da sorte, porque saber dizer a coisa certa de forma eficiente faz com que você seja cobiçado pelo mercado. Conteúdo é importante? Sim, mas a forma também. Be ready to rumble. So don't ramble. Rumble é agitar, é botar para quebrar, qualquer palavra desse sentido. Rumble. E ramble, por outro lado, é enrolar. Uma pergunta comum em inglês. Are you hungry? O que o entrevistador espera? Yes, I am. Ou então, no, I'm not. Por que eu estou fazendo essa observação aparentemente boboca? Por quê? A nossa tendência, e não estou falando aqui não vai nenhum juízo de valor, que é certo, que é errado, que a gente é enrolado, não é nada disso. A maneira com que nós pensamos na língua portuguesa é nosso costume. De novo, não é certo nem errado, somos assim. Se alguém te pergunta, um pouquinho antes da hora do almoço, tá com fome? Aí você responde assim: acordei meio tarde, minha mãe foi à feira, comprou um pastel, estava gostoso, comi um pastel. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não estou com fome. Na entrevista de emprego, atenha-se à resposta simples, direta. Em inglês é assim que funciona. Então você aumenta a tua probabilidade de causar uma boa impressão. O cara faz uma pergunta do tipo sim ou não, ele está esperando, velho, um sim ou um não. Não me venha com a justificativa, faça aquilo que se espera de você. Você está fazendo uma entrevista em inglês, velho. É em inglês, então siga a lógica do inglês. Subject, verb, object. Essa é uma estrutura preferencial em inglês. Nós falamos a língua portuguesa. Essa é uma característica da língua, gente. Não é crítica. Não estou falando que é melhor, que é pior. Esquece essa bobagem. Cada língua funciona dentro de um conjunto de regras, de sistemas, de processos. É assim que funciona. Em português, não só permite, como até exige recursos, inversões. Ok, português. Em inglês tem que ser uma coisa mais direta. Keep it simple, silly. E esse último S final pode ser silly, pode ser stupid, pode ser uma opção de coisa. Keep it simple, ou seja, mantenha a estrutura das orações o mais simples possível. Não canso de repetir isso, parece que o cara acha que falar inglês bem é inverter a ordem dos elementos da oração, é fazer um rocambole como a gente faz em português, que fica lindo em português. Mas em inglês é uma língua muito mais direta, muito mais concisa. Então atenha-se a frases curtas nessa estrutura. Subject, verb, object. What did you do at o nome da empresa onde você trabalhava? What did you do that? I helped put together a project that generated
in sales. Pronto. Parece uma dica boba, parece simples, parece fácil e lógico. Agora eu quero ver fazer. Cansei de ver gente falando inglês e começa e vai e volta e vai e volta. Não é assim que rola em inglês. Lembra daquela redação que você fazia quando voltava das férias? Eu passei as férias na casa da vovó. A vovó fez bolo de milho para mim. Eu gosto muito do bolo de milho da vovó. Percam esse medo de achar que o teu inglês é pobrinho porque você fica só em frases curtas. Assim que é bom. Sempre que possível, olha lá, as much as you can, of course, as much as you can, be specific. Olha uma frase que não fica legal em inglês. I worked in a project that generated a lot of sales. I worked in a project that generated a lot of sales. Legal. Tá, e daí? O que é a lot? A mesma frase ficaria melhor assim, ó. I led the project, ali vai enfiar o nome do projeto, a sales effort that generated $2.3 million in 18 months. A coisa fica bem mais clara, evidente que você não vai entregar dados confidenciais do emprego antigo, né? Ou do seu emprego atual, por favor. Seja específico dentro de uma ética profissional. Não vá revelar segredos da tua empresa, porque aí fica chatíssimo. Se for informação confidencial, fica quieto e fala que conseguiu aumentar em 17% o faturamento nos últimos 18 meses. Não interessa quanto era, não interessa quanto é. Aumentou 17% graças ao esforço, ao seu trabalho do projeto. Olha lá, a estrutura manteve, I, sujeito, o verbo led, né? Lead, led no passado, I led the project, é o objeto. E aí você explica o que é o projeto. A sales effort that generated $2.3 million in 18 months. Tenha na ponta da língua o vocabulário referente aos seus empregos anteriores. Vão perguntar: por que você saiu? Why did you leave your last job? What did you do in such and such company? Você tem que estar com o nome da empresa, a pronúncia do nome da empresa. Eu fiz 3 vídeos na verdade, sobre a pronúncia de marcas de empresas, de modelos de carro. Então, se você trabalhou na General Motors, fale General Motors, não Motors, como a gente fala em português. Tenha na ponta da língua o cargo que você ocupava no emprego anterior, o que você fazia e principalmente o nome da empresa e a sua pronúncia em inglês. Às vezes tem pegadinhas aí. A mesma coisa vale para o emprego atual e, evidentemente, também para o emprego futuro. A que cargo você está se candidatando? O que você gostaria de fazer? Como que você poderia contribuir para a empresa nova onde você quer trabalhar? São perguntas que você já sabe que serão feitas. De uma forma ou de outra, você vai ter que dizer como você pode contribuir. Você precisa incluir na sua rotina diária, eu esqueci de colocar o diária em vermelho, em negrito, com aspas e 3 asteriscos de cada lado, rotina diária, a leitura de publicações especializadas do seu ramo. Esse vocabulário específico da sua área, quem tem que saber é você. Esse vocabulário só vai ser ampliado, só vai ser internalizado, ou seja, fazer parte do seu vocabulário ativo, se você mantiver contato constante com essas publicações. Não existe milagre, não existe download, que você vai fazer um download no cérebro do vocabulário. Tem que estar sempre em contato. Estou falando novidade nenhuma aqui. O verbo realizar, para falar realizar em inglês, costuma dar um pouquinho de dor de cabeça. As opções são carry out e perform. São 2 que eu pus aqui na hora de você falar que realizou um projeto, realizou determinada atividade. São opções que você deve usar em vez de realize. Realize em inglês é perceber, cair a ficha, se tocar. Existe o verbo create, em inglês é lógico, mas não é a opção ideal quando você vai falar de criar um plano, criar um cronograma, criar alguma coisa assim. Create geralmente se usa para coisas divinas, ou então em expressões consagradas como create jobs, se usa muito, né? Criação de emprego. Mas se você estiver falando, por exemplo, de um projeto, de um plano, ou então de criar uma equipe. Eu criei uma equipe. I put together a team of very talented engineers e tarará, tarará. I organized the plan, I developed, I carried out a plan. São opções muito boas quando você quer dizer criar
em inglês. Create, use com parcimônia. Ser responsável. Existe, lógico, a expressão to be responsible for. Se for escrever responsible, lembre-se que depois do S, responses, do segundo S, a letra I. Responsible, é com I, S-I-B-L-E ao final. Mas essa outra opção também é válida e muito frequente. To be in charge of. I was in charge of the sales team. I was in charge of the national effort to raise money for our campaign. Sei lá, qualquer coisa assim. You were in charge of. Você comandava a bagaça. Você era o cacique daquela tribo. I was in charge of that project. Se não era você, você fala I helped develop or I helped put together a team of architects, sei lá, qualquer coisa assim. Cargo, em português, position. You're applying for a position. Você está se candidatando a um cargo. É position. Fazer curso não é nem do nem make. Se é curso, nenhum dos dois. You take a course. I took a course on tururum. Qualquer coisa. Take a course. Tenho conhecimentos de tal coisa. Knowledge of, ou então I have a working knowledge of. Conhecimentos de informática, computer skills. Então, as dicas que eu estou dando, gente, não são aquelas coisas definitivas, únicas e absolutas. Todas as dicas que eu dei nesse Periscope e eu costumo dar no blog são sempre, lógico, em geral. Na maioria das vezes, é preferencialmente a opção ideal, etc. Aluno de graduação é undergraduate student. Por quê? Porque o de pós, como é que é? Ó? Graduate student. Isso vale mais para currículo do que outra coisa, mas pode aparecer na entrevista também. Se você trabalhou, se você fez trabalho voluntário, não deixe de mencionar. Conta pontos, mostra que você se interessa pela comunidade onde você vive, tem uma causa, seja qual for. Você fala assim, I did some volunteer work, or I worked as a volunteer for Greenpeace, ou sei lá, a hospital. I worked as a volunteer, or I work, né, no presente, I work as a volunteer for o nome da organização ali. Então o salário é anual. Então quando você for discutir o salário, quando te fizerem uma proposta, olha, você vai ganhar tanto, tal, lembre-se que o salário geralmente, de novo, tudo é geralmente, na maioria das vezes, a proposta vem com salário por ano. Então você já deve ter em mente mais ou menos o cálculo de quanto você gostaria de ganhar, de quanto você está ganhando, para sempre discutir as bases por ano. Normalmente não falam em salário mensal. E salário é salary. Wages, geralmente, de novo, geralmente, é para quem é horista. Isso, minimum wage é aquela frase consagrada, que é o tal de collocation, como a gente fala. Collocation. É uma frase consagrada. Se fala minimum wage, não se fala minimum salary. Às vezes, parte dos benefícios vem em stock options. Isso aí para cargos de gerência, de direção, seria receber como parte do bônus, no final do ano, ações da própria empresa. Isso é comum, uma prática comum. Então, se falar em stock options, você já sabe o que é. Bonus. Bonus. Cuidado com a pronúncia. Bonus. Bonus. E o plural de bonus, bonuses. Não é como em português. Então, como o público é heterogêneo, níveis de proficiência muito diferentes, eu me concentrei naqueles problemas que eu sei que são comuns a todos. A dificuldade que nós brasileiros temos na hora de nos expressarmos em inglês é latente. Acabamos naturalmente usando estruturas do português, a ordem do português e essa coisa natural nossa de falar e falar, um jeito meio tortuoso de se expressar. Tortuoso para quem não fala português. Deixa eu deixar isso bem claro. Adoro a língua portuguesa, adoro a língua inglesa, não tenho nada contra. Só estou descrevendo características peculiares das duas. Então, em inglês, seja mais direto. Não tenha medo de parecer ser seco, rude. Tá com fome? Yes, I am. Are you hungry? Yes, I am. Lógico que numa entrevista de emprego, se perguntarem, você trabalhou na empresa tal? O que você fazia na empresa? Lógico que você vai dar uma resposta um pouquinho mais elaborada, evidente. Mas cuidado, se você ficar falando
20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, é sinal que você está falando demais. Entrevista tem que ser ping-pong, tem que ser um bate-bola. Respondeu, responda, tal, não sei o que, tudo, mas sempre assim. Só responda aquilo que foi perguntado. Esta foi a mini aula com dicas para você se sair bem na entrevista. Os créditos são 3 posts que eu usei do TeclaSap para montar esse material. Esses 3 posts que tem mais uma tonelada de informação. Eu só selecionei aquelas coisas mais básicas e menos comuns. Eu falei de coisas aqui que você geralmente não vê em dicas, em textos para entrevista. Falou inglês? Seja conciso, seja direto, respostas curtas, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto. É assim que se fala e aí você aumenta e aumentem muito as suas chances de ser contratado ou contratada. Mais uma vez os links para quem não conhece, teclasap.com.br, maior e mais antigo blog com dicas de inglês aqui no Brasil. Ficou faltando alguma coisa importante? Envie sua dúvida nos comentários aqui embaixo. Obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.